respeito do caráter da abordagem de ideologia, como compreender o limite que, se ultrapassado, uma ideologia deve ser completamente rejeitada, como, por exemplo, a ideologia nazista? Pois é, essa pergunta é muito boa, né? Porque, assim, essa ênfase que o próprio Coises tem, né, que a gente está, assim, em concordância em grande parte, ele até fala a respeito, né, de você primeiro tentar discernir aquilo que é positivo numa ideologia, porque há um momento de verdade em qualquer ideologia que tenha, digamos, um lastro de sobrevivência histórica, né? E aí, lembrando a frase do Desmond Tutu, né, no auge do apartheid sul-africano, né, ele sempre manteve aquele estilão dele tranquilo e calmo. O pessoal fala assim, Desmond, mas, cara, o que a gente vai fazer aqui na África do Sul? E uma resposta que ele deu nunca me saiu da mente, que ele até compartilha no prefácio de um livro do Bob Houdsworth, né? Ele faz um prefácio para um dos livros do Houdsworth, o Houdsworth, né? Acho que o Pedro pode me corrigir aí, Pedro. É Bob Houdsworth. Mas Você que encontrou com um homem, moço, você conhecia ele pessoalmente. Mas ele falava isso, cara, que a gente vive num universo moral, essa linguagem dele, né? Na linguagem mais neocalvinista, a gente vive numa criação que tem a sua estrutura, a sua ordem. E quando uma ideologia ela ultrapassa todos os limites, essa própria estrutura da ordem criada, ela vai reagir de forma mais abrupta. Então, ele, assim, no auge da opressão do apartheid, ele manteve calma, por quê? Porque ele viu que aquela ideologia ultrapassou todos os limites. E o juízo de Deus na história se dá justamente quando esses momentos são alcançados, né? Então, por exemplo, Deus expulsou o povo da terra de Canaã porque a injustiça deles, a terra estava vomitando os seus moradores, né? Então, Israel estava ali só esperando o momento que aquele modo de vida iria gerar o seu próprio juízo, né? A partir de uma ordem criada por Deus. Então, assim, pegando essa ideia do Desmond Tutu, eu acho que em relação às ideologias, a gente tem que discernir isso. Qual que é o tipo de intensidade e amplitude que aquele grupo que talvez representa aquela ideologia está querendo implementar sobre o todo da sociedade. Então, por exemplo, né, enquanto o nazismo era o Partido Nacional Socialista, né, que tinha um discurso de tentar retomar a grandeza da Alemanha, tá, né, competiu democraticamente, ganhou lá suas eleições, e até muitos cristãos não discerniam o que aquilo dizia respeito de fato. Agora, quando essa ideologia começou a intensificar e o seu discurso de imposição total na sociedade começou a se tornar realmente efetivo, aí é o momento que a gente discerne, gente. E aí, o Pedro pode comentar sobre isso que eu vou falar. Eu acho que toda ideologia tem um potencial destrutivo implícito, sabe? Toda ideologia. Então, assim, por exemplo, o comunismo, né? Nas suas formas mais digamos, introdutórias, né? Então, falar do direito dos trabalhadores, né? Do pessoal se reunir em sindicatos, isso aí é algo que traz benefício para a sociedade. Agora, quando você tem um grupo, né, como os bolcheviques, que tendem a querer implementar aquela ideologia de forma quase literal no todo da sociedade, acho que ali é o momento que a gente tem que resistir de forma profética, e talvez até em forma de martírio, né? Então, eu acho que a gente poderia dar exemplos. O apartheid foi um exemplo. Né? No início, gente, o apartheid não tinha nada assim de... Né? Havia discordâncias, um modelo cultural europeu típico dos africanos, e o pessoal decidiu, ó, então vamos separar as terras, vamos viver cada um a sua vida independente. Só que chegou um ponto que o apartheid se tornou um tipo de imposição que oprimiu o todo da população sul-africana, né? Então, eu acho que o momento de discernimento é qual é o ímpeto que aqueles proponentes daquela ideologia estão na tentativa de impor essa ideologia no todo da sociedade. Acho que esse é o momento de discernimento, né? E aí, gente, por exemplo, vamos pegar o liberalismo, né? Acho que o liberalismo extremo, que o Coises chama dessa quarta onda do liberalismo, né? De o Estado ser utilizado para dar todo aquele tipo de amparo para que o indivíduo tenha suas escolhas pessoais sempre expandidas, né, o que é algo totalmente contraditório. Mas veja bem, gente, uma coisa é você falar de direitos dos gays, direitos da comunidade LGBT, dos trans. Outra coisa é quando você começa a ter um tipo de discurso de perseguição
àqueles que têm uma visão de sexualidade distinta. Ou seja, se um princípio liberal aí de, talvez, quarta onda, né, de maximizar a possibilidade do indivíduo ter suas escolhas efetivadas no campo público, se isso chega ao ponto de ameaçar a liberdade de expressão e formas de vidas distintas, eu acho que ali é o momento da gente reconhecer o limite daquela ideologia, sabe? Então, eu diria o seguinte, isso aí pode ser por todos os lados, né? Então, assim, os cristãos também, na história, tiveram um momento de imposição da sua fé em transformar a sociedade, né, em quase uma igreja, né, a sociedade se tornar uma igreja, que eu acho que é o momento que eu acho que os protestantes agiram, né, de certa forma, em denunciar. Acho que a reforma protestante veio num contexto assim, né, de inquisição, de falta de respeito de liberdade de consciência, não havia liberdade de imprensa. Então, eu creio que o ímpeto e a tentativa totalizadora de uma ideologia, ela deve ser sempre checada. Então, a gente fala muito sobre respeitar a pluralidade, mas eu acho que há um limite nisso também. Então, gente, até um exemplo que eu vi esses dias, né, o John Milbank, que é um autor cristão importante, aí, que escreveu Teologia e Teoria Social, e nesses dias, não sei se você viu, Pedro, ele apelou com... ele teve umas rixas com o Richard Dawkins, que usou o exemplo do Talibã para criticar toda forma de religião que tem um livro como sua inspiração, né? Aí o Milbank falou assim, não, o Richard Dawkins, espera aí, o fenômeno do literalismo não é das religiões clássicas, é um fenômeno moderno, inclusive muito como consequência desse cientificismo que você defende. E esses dias eu vi uma postagem dele falando que os cristãos têm que se organizar em um contra-ataque intencional contra os ateus da sociedade. O pessoal falou assim, que é isso, gente? O Milbank sempre foi muito comedido e falou assim, não, o ateísmo que nega qualquer sentido da vida, quando ele começa a querer se impor socialmente, a gente tem que contra-atacar. Então, acho que foi um exemplo, assim, de que ideologias sempre podem se tornar perigosas quando elas tendem a ter essa tendência de abarcar o todo da sociedade. Então, eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que não é nem qual ideologia, mas qual é o ímpeto e a forma totalizante que aquele grupo que a defende está querendo fazer com que ela seja implementada numa sociedade. E aí, gente, até os cristãos, né? Cristãos também, se a gente começa a ver uma igreja que quer transformar, por exemplo, o Brasil, né, uma nação gospel, digamos assim, eu acho que é o momento também dos cristãos conscientes ver que isso é uma ameaça também, né? Então, acho que quando a gente começa a ver gente querendo implementar a sua ideologia no todo, sem respeitar minimamente, né, essa pluralidade, eu acho que ali é o contexto do limite. Esse exemplo que o Rodolfo começou é muito legal, porque eu sempre pensei muito nisso, sobre como que há um rebote, né, de quando a gente vai quebrando as leis morais da criação, e ela não pode ser quebrada sem consequências, né? A estrutura pactual, a gente sempre fala muito disso aqui, estrutura pactual da realidade, a gente sempre lembra disso quando a gente vai falar da moralidade, né? Mas existem estruturas pactuais da realidade também. Quando a gente vai lendo o relato da revelação, do progresso da revelação, que Deus tem um pacto com a criação, com a realidade ali, com Noé, isso significa que a gente não pode simplesmente, o Huckmacher fala sobre isso nos seus ensaios reunidos no primeiro volume das Obras Completas, ele vai falar sobre isso, ele fala, olha, você não pode colocar ou dar à realidade as suas próprias leis, esse princípio da autonomia, né, da filosofia, assim, você não pode fazer a realidade funcionar sob os seus caprichos, ela não se dá isso, ela não se dá esse luxo. Você vai bater contra ela e ela vai voltar contra você. Então, não tem desespero, né? Como o Desmond Tutu menciona aí. E muito engraçado, eu ouvi um estudante aqui uma vez falando, que está no Canadá, falando de tendências contemporâneas na hermenêutica LGBT, e ele falando, eu sinto que às vezes já tem uma ressaca, porque às vezes a gente vê assim, tendências muito contemporâneas de questionar a intencionalidade do apóstolo Paulo,
Paulo um sexista, ou então desconstruções a respeito do pensamento do apóstolo Paulo, mas já tem professores, assim, em universidades da ponta do desenvolvimento, assim, neo-ortodoxo da teologia, perguntando assim, será que o apóstolo Paulo realmente quis dizer tudo isso assim mesmo? Será que ele era tão sexista assim? Será que ele era tão libertário assim? Será que é tão anacrônico assim a gente colocar essas coisas no apóstolo Paulo? Não é muito, não, a gente querer colocar, assim, as palavras da Judith Butler na boca do apóstolo Paulo aqui, agora. Assim, é óbvio que vai ter uma ressaca. É contra tudo, assim, é absurdo. Então, chega um momento que a própria realidade, ela chega numa parede que a gente não consegue mais. E isso, inclusive, é uma metodologia apologética da gente empurrar a pessoa contra a parede da realidade, né? Muito shakespeariana, inclusive, né? De você empurrar ela contra a parede do bom senso, da realidade, e dizer assim, olha, não faz sentido isso aí mais. E isso talvez não sirva de consolo. A gente tem que crer que se Deus realmente tem um pacto com a realidade carrega consigo a lei de Deus, a sabedoria de Deus, as pessoas não vão continuar quebrando as leis de Deus impunemente. Como o Rodolfo lembrou essas imagens fortes, a terra vai vomitar a impiedade. Isso tem que nos consolar. Não, interessante, né, Pedro, que acho que a linguagem das escrituras é que os tempos, aqui em termos escatológicos, que antecedem o juízo final, são tempos, assim, que Deus, digamos assim, ele deixa as comportas abrirem mais, né? Então, Jesus fala assim, ó, se não fosse por causa dos eleitos, né, ninguém suportaria naqueles dias. Mas você percebe, assim, Deus parece que ele vai permitir, né, esse último grande lance aí do mistério da iniquidade se manifestar, mas o que segue é o juízo final, né? E as imagens que a Bíblia traz em Apocalipse são muito fortes quanto a isso, né? Que Deus vai julgar e destruir aqueles que destruíram a terra, né? Deus, ele vai finalmente retirar da terra tudo aquilo que violou, né, os seus princípios de justiça. Então, a gente percebe isso na história, né? Deus sempre realizando justiça. Então, gente, digamos assim, essa calma que o Pedro falou aí pode ser até um martírio, né, Pedro? Pode ser até a gente entrando para a arena para perder a vida diante dos leões. Mas, como o Galeno, né, dizia sobre os cristãos, uma das características que mais o marcou, aquele médico pagão romano, é da tranquilidade que os cristãos tinham diante da morte. Porque justamente essa confiança de que, não, a justiça vai prevalecer. E os injustos podem, né, matar meu corpo, como o Policarpo disse, né? Vocês podem queimar o meu corpo aqui, mas existe um fogo que aguarda vocês que é muito pior do que esse, né? Então, acho que essa confiança é o mártir em potencial em cada um de nós, né? É você ter a confiança de que Cristo já venceu a morte, a ordem da criação vai ser restaurada, né? E todas essas leis morais vão ser ressuscitadas junto com os nossos corpos. E isso, acho que nos dá uma capacidade de lutar pela justiça, mesmo em contextos onde parece que está tudo se perdendo, né? Acho que isso não é só uma esperança que a gente tem que manter dentro do coração, acho que isso pode se desenvolver em práticas mesmo, de atuar, de ser profético, né? De contestar o mal, de buscar a justiça e assim por diante.